Vamos lá. Entendi. Eu autorizei. Tá Então, gravando aqui boa para mim também. noite, Fernanda. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite, Nociane. Ai, que legal. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Então, nosso colégio essa semana, a Educação Física do Colégio Militar de Curitiba, nosso tema é sobre a alimentação saudável, né, e atividade física. Então, eu, com propriedade, né, convidei a Fernanda, porque ela, além de nutricionista, ela é professora de educação física. Tudo bem, Fernanda? Tudo bom? Obrigada pelo convite, é um prazer. Então, Vamos lá. vamos lá. Então, assim, eu selecionei algumas perguntas aqui dos alunos e de alguns Sim, professores também. E eu também vou ter tá algumas joia. perguntinhas, né? Mas antes, mas então, essas minhas perguntinhas é agora, antes da gente começar. Tá E- bom. Então, Fernanda, é, a gente sabe, né, o quanto essa questão de alimentação e a atividade física, ela é muito séria, né? E a gente entendeu o quanto é importante conciliar as duas coisas. Então, a atividade física não anda sozinha, né? Então, Sem tem dúvida. aquele mito, né? As pessoas, quando chegam para a gente, elas querem: o que que eu faço para emagrecer? Né? Como que eu faço para O perder que que eu tomo? O barriga? O que que eu que que eu tomo? O como? que que eu tomo? Ou pergunta só em relação a abdominal, emagrece, né? Então, assim, num aspecto geral, o que que você pode me falar, assim, né, sobre esse casamento aí da atividade física com a nutrição? Sim. Então, vamos lá. Não tem como, né? Acho que você já começou falando bem. Não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. E aí, quando a gente vai falar de exercício físico, quando a gente vai falar de um bom rendimento, né, com relação à prática esportiva, seja a modalidade que for, se a pessoa não estiver bem alimentada, aquilo não vai fluir, né? Ela não vai render, ela não vai ter uma boa qualidade de treino, de exercício. E eu costumo falar que se o carro não tiver combustível, ele não anda. Né? Então é exatamente isso, né? O que acontece muito hoje em dia, por exemplo, com o que a gente vê na internet, com essas dietas muito restritivas, as pessoas fazendo uma dieta por conta própria, né? E aí acha, já vou entrando, e aí acha que o carboidrato é o vilão da história, que o pão, ó, coitado do pão, né? Que o pão, porque não pode comer pão, porque não pode isso, não pode. E aí a pessoa chega na hora do exercício, às vezes, sei lá, vai fazer um treininho mais pesado, vai andar na esteira, enfim, vai fazer uma aula de spinning, não tem energia, Correto. se sente cansado ao longo do dia, não só no momento que faz exercício, fica com dor de cabeça, fica mais indisposto. Então, assim, não só com relação a uma boa alimentação no que se refere ao exercício, mas na sua qualidade de vida como um todo, para você ter energia, para você exercer suas atividades de trabalho, suas atividades diárias. Até Então, as assim, atividades intelectuais, né? exatamente. Tanto que, por exemplo, né, por isso que existe a merenda escolar, né? Porque as crianças precisam, né, na hora do. Aqui no. Acho que aí em Curitiba também, porque eu sou do Rio de Janeiro, eu falo biscoito, eu A falo bolacha. pó. E aqui, por exemplo, existe a merenda escolar, né, nas escolas públicas, onde as crianças têm o horário do recreio e elas comem comida, né? E assim, o quanto é importante. Por exemplo, aqui na pandemia, né, com relação quando teve a suspensão das aulas e tudo, algumas escolas funcionaram pelo menos para fornecer comida, porque muitas vezes é a única refeição do dia daquelas crianças. Então, assim, é algo mais além, né? A gente vai entrar em outra seara, mas é só É. para tentar entender o que você falou, sim, com relação até às atividades intelectuais mesmo. É importante o cérebro estar bem alimentado. Exatamente. A gente nota que esse retorno das aulas após pandemia, assim, e o quanto eles voltaram, não somente na parte física, completamente assim, olha, não é nem fora de forma, né? Não tem forma nenhuma. É completamente assim, você pede para um aluno dar uma volta caminhando, eles já estão cansados, né? Sim, E também eu acredito que esse tempo em casa, né? A alimentação, a gente sabe que a alimentação para todos nós, né, foi bem complicado também, porque a ansiedade que gera tudo. Então, não sei como que são os números aí no Rio de Janeiro, mas
né? Que se você tem alguma coisa para falar, esse retorno de aula com atividade física e alimentação. Os alunos voltaram muito obesos, não sei se estão voltando aqui, ou a gente percebeu que muitos alunos, não obesos, mas voltaram um pouquinho acima do peso, né? Então, Sim. por conta disso também comprometeu a atividade física, porque também já não estava fazendo atividade física, né? Sim, eu costumo falar muito assim com as pessoas que a pandemia, a gente perdeu o movimento, né? O que você falou, com forma nenhuma, a gente perdeu o movimento. Eu costumo dizer que a gente perdeu o simples movimento de descer, de sair de casa, caminhar até o ponto do ônibus, né? Uma coisa tão simples, mas perdemos. As pessoas no seu ambiente de trabalho, que de repente subiam um lance de escada para ir num outro setor, que saía da sua mesa e ia num outro setor, caminhava até a mesa do colega, sei lá, até a impressora para buscar um papel. Isso foi perdido, porque ficamos Claro, retidos em casa, né, assim, limitados mesmo, né, com relação ao movimento, e isso trouxe muitos problemas, sem dúvida. Não só com relação à alimentação, porque aí vem a ansiedade, aí vem a falta de sono, né, porque a pandemia trouxe o pacote completo, né? Assim, a verdade. insônia, a ansiedade, né? Muitas pessoas com pânico. Então, isso refletiu não só na alimentação, né? Como aumentou muito, as pesquisas mostraram, né? O quanto isso aumentou os alimentos ultraprocessados, né? Os iFoods da vida, os fast foods da vida, quanto o aumento do consumo de bebidas alcoólicas. Isso foi muito dito durante a pandemia, isso foi um dado mesmo aí que foi muito falado. Então, a gente, além de ter perdido o movimento o básico, né, digamos, o Sim. nosso movimento do dia a dia, a gente começou com uma ingestão absurda, né, de caloria, com pouco movimento, quer dizer, a conta não vai fechar, né? Você está Claro. consumindo muito mais daquilo que você está gastando. E E, aí vai gerar, sem dúvida, um ganho de peso. e agora está todo mundo correndo atrás de prejuízo, né? Então, isso é complicado, né? Aí acha que a gente faz milagre, né? Como professor de educação física e até É, como nutricionista, assim. Aí é. eu falo, não dá para a gente mudar hábitos da noite para o dia, né? É um processo que é gradativo, assim, não tem Essa como. semana chegaram para mim e perguntaram, assim, colocaram a mão na barriga e falaram, eu quero perder isso aqui, como é que eu faço? Eu falo, tem que parar, tem que diminuir aqui. Ah, é? Tipo, já querendo que eu passasse uma atividade física e tal. Claro, né? Eu falei, atividade física só vai ser um complemento da sua alimentação, nesse caso, né? Sim, Então, sem dúvida. a gente sabe o quanto a importância da alimentação, ela é tudo, ela que vai levar os nutrientes, né? E tem que ser o alimento correto, o que comer e o que não comer. Então, aqui eu vou entrar Sim, agora em algumas perguntinhas, tá? tá bem. Então, eu tenho uma aluna que me perguntou aqui, eu não vou citar o nome, Ah, ela tudo bem. ela é do segundo ano do ensino médio. Então, ela fez uma pergunta aqui, eu vou interpretar ela, mas a pergunta Tá dela bem. crua tá aqui, ó. Quais são os alimentos que são considerados bons, mas na verdade são ruins? Aí eu olhei para ela e falei assim, mito, né? Então, aquela coisa de mito, tipo, tapioca é bom, todo mundo vão comer isso porque é bom, né? O integral, eu acredito que seja isso, entendeu? Nesse estilo. E na verdade não é tão bom assim, né? Essa pergunta cabe aí ou não? Dela. Cabe, vamos lá, né? É meio complicado a gente falar assim, o que é bom, o que é ruim, né? Assim, rotular, né? Bom e Claro. ruim. Eu acho que a gente pode falar assim, com relação ao mito, né? Vou entrar na tapioca, vou dar o exemplo da tapioca que você falou, né? É, por que a tapioca entrou tanto na moda, né? Porque, na verdade, a tapioca, comparada ao pão, ela não tem glúten. A Uhum. diferença é essa. Então, por exemplo, para pessoas que são intolerantes a glúten, ela é uma ótima alternativa. Porém, em termos de emagrecimento, não. Por quê? Porque ela é amido puro. Eita, pega. Então, pois é. Então, o que acontece? Eu falo assim, olha, é melhor em termos assim, por quê? Vamos colocar um pouquinho mais de fibra nessa tapioca? E aí, geralmente, eu sempre sugiro, quando for misturar lá a tapioca, colocar uma colherzinha de chia, A porque aí você chia. aumenta a fonte de fibra e aí Eu você coloco melhora. aveia. Pode ser também uma fonte de fibra, que seja uma linhaça, enfim, o que a pessoa tiver, porque a chia ela não altera tanto o gosto, porque você deve gostar de aveia, mas tem pessoas que a aveia às vezes deixa aquele gostinho de aveia mesmo, né? Assim, mais Claro. residual, mas não tem nenhum problema.
porque é uma fonte de fibra, você está acrescendo fibra naquela preparação. Então, isso vai fazer uma diferença nesse sentido, você tem um alimento mais rico em fibra. Então, assim, não é que a tapioca seja ruim, não tem problema nenhum na tapioca, mas assim, a questão é como as pessoas veem a tapioca, né? Porque foi isso, assim, coitado do pão e tudo para tapioca, nada para o pão e tudo para tapioca. É E aquele quando, na exagero, verdade, não é quando... bem assim. É isso. Muitas vezes também, por exemplo, como você vai rechear essa tapioca? Se você colocar um ovinho mexido, vai melhorar porque você vai levar boa fonte de gordura junto para essa tapioca, um queijinho Minas. Então, assim, eu falo que na nutrição é uma coisa bem interessante que a gente é saber combinar. Quando a gente começa, e isso eu falo muito para o paciente, assim, porque eu acho que o trabalho da nutrição não é um trabalho só prescritivo, sabe? De você chegar e entregar um papel. Eu acho que é um trabalho educativo, porque a partir do momento em que a pessoa, o paciente, entende aquilo, o porquê daquilo, ele consegue levar aquilo para a vida dele, né? E ele não fica preso àquele papel que você dá e a pessoa fica seguindo ali tantas colheres de sopa, né? Assim, naquele rigor tão grande, mas sem ter a noção, assim, o entendimento daquilo que está sendo feito, por quê, né? Então, assim, falar de alimento bom e ruim é muito complicado, assim. Aí a gente pode falar de alimento ruim, muitas vezes, aquilo que a indústria vende falando que é bom, né? Aquilo que é Claro. fit, mas não é fit. E aí, O assim, suco natural, integral. sim, sim. Então, assim, muitas vezes a indústria vende lá achando que aquilo ali, não sei o que ela das quantas fit, né? Acha que. E quando, na verdade, quando você vai ler a lista de ingrediente, ele vai ter açúcar, ele vai ter. Enfim, as propostas que ele diz que não teria, ele vai ter. Então, assim, uma coisa que eu também ensino muito aos pacientes, as pessoas leiam a lista de ingrediente e saibam entender o que ele está querendo. Porque aí você vai saber e quanto menos coisa tiver na lista de ingredientes, quanto Quanto mais menos natural, ingrediente melhor. tiver, exatamente, melhor, exatamente. Excelente. Bom, olha só essa pergunta. Quais alimentos você indicaria para uma dieta vegana ou vegetariana? Então, olha só, quando a gente entra nessa seara aí do vegetariano, vegano, a gente tem que ter um cuidado, porque como tem essa restrição da proteína de origem animal, né? A gente tem que compensar dentro da combinação das proteínas vegetais, né? A adequação dos micronutrientes, principalmente o ferro e a vitamina B12. Eu te falo, Luciane, que o ferro a gente até consegue adequar, porque a gente tem uma necessidade diária pequena de ferro, que a gente consegue adequar combinando as proteínas de origem vegetal. Mas a vitamina B12, ela é uma vitamina que ela vem, e ela é muito importante, principalmente para a questão de estimulação cerebral, estímulo nervoso. Então, assim, ela tem uma importância muito grande. E a fonte dela principal são alimentos de origem animal. Então, Animal, assim, é. isso, principalmente as carnes vermelhas, que são todas as carnes sem ferro, tá? Aí eu vou falar que o feijão, gente, feijão não tem tanto ferro assim como a vovó falava. É verdade. O que tem ferro mesmo são as carnes. O peixe, o frango, eles têm em menor escala, mas tem. Mas a carne vermelha tem uma quantidade maior de ferro. E aí a adequação de B12 fica mais complicada. E a gente, como nutricionista, tem que ficar de olho, tem que ficar cuidando, tem que ficar dosando a vitamina B12. E em alguns casos, a gente suplementa sob a forma de comprimido, né? Sim. Mas, assim, isso é uma prescrição muito individualizada. Então, assim, eu não tenho como falar. Eu estou falando de uma maneira geral para que a pessoa que pergunta possa entender. Mas o mais importante é você saber combinar, ter a adequação das proteínas vegetais, os legumes, as verduras, né? E não exceder no carboidrato simples, porque às vezes, o que é o carboidrato simples, né? É o pão, o macarrão, né? A farinha branca. Porque às vezes é o que acontece, né? Na falta da proteína, a pessoa acaba compensando o carboidrato. E isso gera um aumento do triglicerídeo, muitas vezes um aumento no ganho de peso.
então começa a impactar mesmo na saúde. Então, por isso que é importante esse olhar mesmo do profissional, para ter essa conversa, né, com o paciente que é vegano ou vegetariano, para a gente devagar tentando adequar. Perfeito. Eu vi um professor meu da faculdade também falando mais ou menos sobre isso, né? Então, que necessita, a gente precisa comer esses alimentos para ter essa, né, vitamina. Depois a gente fica com a baixa, né, até a imunidade baixa, né? Fica bem. Sim, Então, a gente sim, necessita, né? sim. Então, vamos lá. Agora, em relação à atividade física aqui, quais alimentos, aqui acho que é bem comum, né? Quais alimentos eu devo Tá. comer antes e quais alimentos depois? O que a gente indica, né, para antes do exercício? Tem a questão do tempo também, né? Então, vamos lá, com relação ao tempo. O ideal é que, pelo menos, entre 40 a 60 minutos antes do exercício, você possa fazer um pequeno lanchinho, para também você não ter aquele desconforto, né, de comer e já começar, né? Às vezes você está ainda, tá conversando com a comida ainda e já está lá correndo, se for um exercício de alta intensidade, então é mais desconfortável, né? Sim. Então, assim, o que é ideal a gente comer antes do exercício? É o que eu brinco que é o nosso combustível nobre, é o carboidrato, tá? E aí pode ser o quê? Pode ser uma fruta, pode ser uma banana com aveia? Pode ser uma fruta, pode ser um suco de fruta, um sanduíche, tá? Eu tô dando exemplos aqui. E o mais importante durante o exercício, hidratação, né? Eu acho que isso também é muito importante a gente falar, Sim. porque isso também vai influenciar pra caramba no rendimento, né? A pessoa estar bem hidratada. E aí, dependendo também do tipo do exercício, da intensidade, da duração desse exercício, há casos em que a pessoa precisa ainda fazer utilização de suplementação durante o exercício, mas aí a gente está falando de Alta não, intensidade também, eu né? brinco assim, não nós meros Rendimento. mortais. Aí já é Eu não estou falando de atleta. quem vai. Isso, eu não estou falando de quem vai para academia ali, faz seu spin e tal, e né, faz sua musculação. Chega em casa, repõe, e aí a gente, o que é ideal num pós-treino, né? Você associar um pouquinho do carboidrato com um pouquinho da proteína, com uma boa fonte de gordura, e pensar sempre na hidratação também. Mas o pré-exercício é muito importante realmente o carboidrato. Ele é o nosso combustível nobre, é o que vai dar energia para a gente poder ter um rendimento bom assim durante o exercício. Você já até me respondeu outra com essa, né? Tem uma pergunta de alimentos que né, despertam energia para fazer atividade física, é o carboidrato, né? Já está respondido aí. Sim, sim, Então, sim. mas quando você falou sobre, né, uma fruta antes, algo mais leve, né? Quando é pouco antes, né? Agora, se você tem 1 hora e meia antes, né? Que você vai para um almoço, vai treinar 2 horas da tarde, ali que seja, Sim, né? Você faz uma sim, alimentação mesmo, e, né? Mas sim. controlado também, não aqueles pratos de pedreiro, mas Então, por exemplo, se uma pessoa almoça e vai treinar, sei lá, 2 horas depois, né, que é mais ou menos ali um pouquinho depois da digestão, ainda meio durante a digestão, o ideal, nesse caso, é ela evitar alimentos assim, muito ricos em gordura, porque a gordura ela faz uma digestão mais lenta. Então, assim, alimentos fritos, ou então assim, uma carne com muita gordura, não é tão indicado porque dá aquele desconforto, né? Dependendo da hora do exercício, a pessoa fica, ela nem rende bem porque tá assim com aquela sensação, né? Assim, não é nem de má digestão, mas está meio pesado ainda, acho que eu posso falar então, eu assim. te pergunto sobre isso, né? Porque assim, muitas vezes a gente acaba de almoçar e dá aquele soninho, sabe? Que então é devido de repente à alimentação, né? Que de repente Sim, comeu em excesso, talvez, sim, muito carboidrato, principalmente, porque daí o carboidrato que é a sim, fonte, ele tem que ser em menor quantidade, né? sim. Então, geralmente aquele soninho que dá, às vezes acontece muito por conta do pico de insulina, porque assim, depois que a gente come, a gente tem um hormônio chamado insulina, né? Que ele é aumentado pós-alimentação, seja ela qual for, em qualquer momento do dia. Então, assim, eu estou aqui, comi uma banana, eu vou ter um aumento de insulina porque está chegando, né, assim, entre aspas, uma comidinha no meu estômago e aí a insulina vai aumentar. Só que quando é um alimento, um prato, né, muito rico em carboidrato, você vai ter um pico, você vai ter esse aumento. Ela vai e daqui a pouco ela. Então, esse pico de insulina dá esse.
E aí você percebe que, às vezes, quando você come uma comidinha mais equilibrada, que você até come um carboidrato, que você come um arroz, que você come uma salada, que você come um feijãozinho, nas suas devidas proporções, você vê que você não vai ficar tão sonolento, você não vai ficar tão molengo assim. Vai Né? ficar E com a mais gordura energia, né? também vai influenciar, né? Aquela famosa deitadinha depois da feijoada, né? Quem fica em pé depois de uma feijoada, né? Então, A gente costuma dizer que vai abraçar a anaconda, né? E vai, tipo anaconda, como come, sabe? E vai ficar quietinha ali, né? exatamente. Então, é por uma questão mesmo, assim, da qualidade do que se come, né? Que vai interferir na questão hormonal, na digestão. Sim, que legal. Vamos lá, perguntinha. Olha essa perguntinha de um Vamos professor, lá. hein? Explica como funciona o efeito sanfona. Eita! Vamos- Vamos lá, né? O efeito sanfona é esse efeito de que a pessoa engorda, emagrece, daqui a pouco ela engorda, né? E o que acontece, né, com isso, assim, a longo prazo, que as pessoas se queixam muito? Primeiro é que, assim, para a saúde, né, não é tão interessante. É o que eu costumo muito falar com as pessoas, né? Essa coisa do perder peso, né? Ai, perder peso, perder peso, perder peso. Sim, Gente, perder, se fizer o básico, né? Vamos falar assim, se alimentar direitinho. E aí eu não estou falando nem de loucuras da alimentação. Se a pessoa diminuir um pouco o ultraprocessado, né? Que são esses alimentos industrializados, os pacotinhos, né? Partir para uma alimentação, enfim, mais, não é nem mais natural, não é isso, mas assim, uma alimentação mais equilibrada, se exercitar mais, né? Fizer uma coisa simples, aquilo vai impactar positivamente. Aí eu falo que o perder peso é muito uma consequência do teu estilo de vida, da tua rotina, é uma né? disciplina alimentar, né? Sim, sim, Física. sim. Vou te falar, Nilson, é uma disciplina, mas assim, que muitas vezes não precisa nem ter tanto rigor, assim, Sim, sabe? É uma coisa que você vai construindo mesmo. É o que eu falo. Eu acho que à medida que a gente vai entendendo, né, que o profissional vai explicando, né, porquê das coisas, né? Eu acho que o sujeito vai entendendo melhor e vai sentindo aquilo na vida dele, né? Vai levando aquilo para a vida dele. sim, esse E aí é o que equilíbrio eu é tudo, falo, né? exatamente. E aí aquilo que eu falo, perder, vai perder. A questão é você manter, né? E como é que você vai manter? Porque assim, uma pessoa geralmente que está com essa questão do efeito sanfona, sei lá, uma pessoa perdeu 15 quilos, né? E aí, se ela não mantiver a rotina dela, né, de se alimentar legal, mesmo que no final de semana ela goste de comer uma pizza, que ela goste de. Porque eu acho que o comer também tem muito isso, né? Tem muito uma questão social que é Claro. importante, que eu acho que a gente não pode deixar de lado, né? Poxa, eu vou me reunir com os meus amigos. Ah, eu tô ali, poxa, a gente vai fazer um lanche. Eu não estou falando para não fazer, pelo contrário. Mas assim, no dia seguinte a vida segue. Eu vou caminhar, eu vou voltar a comer meu arroz, meu feijão, meu legume, minha carne, né? Enfim, vou comer minha fruta, vou beber bem, vou me hidratar bem. Então, assim, o mais difícil é a gente conseguir manter. Então, é a questão desse efeito sanfona, eu acho que vai muito disso. Acho que a pessoa acaba relaxando um pouco, perdi, né? E o nosso corpo, na verdade, ele tem uma tendência que, para uma pessoa que perdeu muito peso, a tendência, primeiro, assim, é ele tentar voltar ao peso que ele era. É como se o cérebro, vou falar de uma maneira bem assim, se podem ver. Acontece com o Não, pessoal que faz a bariátrica, né? Essas... exatamente, exatamente. Eu falo muito assim, falando da questão da bariátrica, não é uma solução, porque a questão é muito mais a relação com a comida, é muito mais uma questão psicológica do que só nutricional. Uma coisa não está separada da outra, Sim. sabe? Então, assim, se a pessoa não tratar da ansiedade dela, não é só diminuir o tamanho do estômago, é tentar ter uma relação melhor com esse alimento, né? Tratar as outras questões que estão por detrás disso aí, para Algo ela mais profundo, poder né? ter o sucesso. É muito mais É. profundo que uma questão nutricional, sem dúvida. E eu acho que o efeito sanfona entra muito nessa questão, assim, da pessoa tentar ter uma relação melhor com a comida, que não adianta você restringir e falar assim, ai, nossa, vou ficar, sei lá, não vou comer doce durante um mês. Aí quando a pessoa chega na festa de aniversário, no 31º dia, a pessoa come o brigadeiro, o cajuzinho, o beijinho de coco, o bolo todo. Deixa eu te contar aqui, abrir Né? um parênteses. Eu fiz 40 dias esses dias sem açúcar. No último dia, Ah,
eu fui e falei, meu, comi bem, sabe? Não bem assim também, mas eu comi um brownie, eu comi um chocolatezinho, mas eu senti mal depois, também, né? Sim, porque de repente você exagerou assim, em termos de quantidade. De repente era uma quantidade que normalmente você nem comeria, mas porque você Exatamente. ficou tão assim, né, se Com restringiu vontade. tanto que você falou, não, hoje eu vou tirar o pé da lama e vou comer mesmo. E é É, isso, às vezes a pessoa sente um desconforto, né? Então eu acho que exatamente. a gente, o importante é isso, né, Nilson? A gente tentar equilibrar. Não tem fórmula mágica, gente, não tem, não tem, não tem É. mesmo. Tem que Aí, equilibrar. então, aí tem aquele jejum intermitente, né, que o pessoal costuma fazer antes. Ah, vou fazer ó, atividade física também em jejum. E esse jejum intermitente, que você me fala? Ai, menina, esse jejum intermitente já deu o que falar. Então, olha só, eu vou falar, eu acredito, eu vou falar na nutrição que eu acredito. Eu acredito numa nutrição em que a gente pode comer de tudo, em que a gente pode comer bem, em que a gente não precisa se privar. Mesmo muitas vezes que a pessoa, assim, salva as exceções, em que a pessoa tenha uma questão de saúde envolvida, mas nem nesses casos, há momentos em que a pessoa consegue até escapulir um pouquinho, digamos assim, se ela mantém uma boa rotina, né? Então, o jejum intermitente, eu costumo falar que ele é uma estratégia que eu particularmente não adoto no meu consultório, não adoto com os meus pacientes, tá? Porque eu acho que a gente precisa do alimento, a gente precisa dele para ter energia para fazer as coisas. E aí eu te pergunto, né, uma coisa que eu falo muito com as pessoas: alguém passa a vida inteira dessa forma? Alguém passa a vida inteira comendo só salada e bife? Fica a pergunta, né? Então, assim, é isso, porque chega em algum momento a pessoa Ou dieta alopra, fala, meu cetogênica Deus, também, né? Essas coisas. Né? sim, sim, são estratégias. E aí, assim, né, há casos e casos. Aí eu vou dar um exemplo pessoal. Chegou um paciente para mim no consultório, ele é bariátrico, e aí ele virou para mim e ele estava fazendo uma dieta super cetogênica. E aí conversa vai, conversa vem. Quando ele sentou na minha frente, ele falou: por favor, não tira minha dieta cetogênica. Aí eu arregalei o olho e falei assim: não, calma. E Então aí não é é uma aqui, é questão no que. outro consultório. Vai na portinha do lado, por favor. E aí eu acho que a gente também tem que ter um olhar, né? E não adianta eu querer que ele tenha uma relação melhor com a comida da noite para o dia, se ele acha que o pão é o vilão, enfim. E aí eu comecei a explicar para ele que até mesmo dentro da dieta cetogênica, a gente tem quantidades em gramas de carboidrato que é permitido, porque às vezes a pessoa acha que não pode comer nada de nada. Você tem níveis, assim, digamos, dentro de uma dieta cetogênica, você tem níveis em gramas de carboidrato que uma pessoa pode ingerir. Vou falar assim para ficar mais fácil. E aí eu falei para ele, poxa vida, e aí o que acontece? Ele começou a ser meu aluno, e eu falei, olha, a dieta cetogênica está muito bem na sua vida porque você trabalha sentado. Quero ver quando você começar a fazer exercício comigo. Aí o buraco vai ser mais embaixo, porque é isso, a pessoa vai ficar cansada, não vai ter energia. Moral da história. Aí eu brinco, que eu falo com os meus pacientes assim, vamos fazer uns combinados? Eu falo com as crianças, com os adultos. Vamos colocar algumas frutas no seu dia? Você topa? Porque também não adianta eu ficar aqui mirabolando mil coisas e a pessoa vai falar, ela está viajando, não vou fazer nada disso. Então, assim, eu gosto muito de ter essa Claro. coisa de tentar trocar com a pessoa. É porque E ele cada falou um assim, tem não, suas crenças, tem tanta coisa embutida aí, né? exatamente. Então, ele falou: não, Fernanda, eu topo. Então, assim, a gente introduziu uma banana com aveia antes do exercício. E aí eu tive que provar, porque ele é um cara super inteligente, assim. E aí eu tive que provar para ele que aquilo ali pode, sabe? Assim, cientificamente falando, contabilizando. Não. E assim, eu falei assim: vamos colocar um aipim, ou um inhame, uma batata doce, junto do seu almoço, ou no seu jantar. Então, assim. E aquilo foi melhorando, sabe, Neuciane, assim, a qualidade de vida dele. E aí, assim, uma próxima consulta, aí eu já vou tentar reintroduzir mais alguma coisa. Então, assim, é um processo. Também não Quebra adianta também ser da um noite. mito, né? Porque às vezes a pessoa vem, né? Ela ouve com internet, com tanta coisa, porque as pessoas, igual eu não sou nutricionista, eu também, eu escuto muita coisa sobre na internet. E igual esse professor de meu de nutrição falou, da faculdade, ele
você falou um ponto chave aí sobre, né, científico. O que é científico? Né? O que é orelhado? O que é mito aí que as pessoas estão falando? Então, você vai fazer algo porque você ouviu que é bom, porque você vai, meu amigo, né? Ou você vai pesquisar cientificamente, abrir lá um artigo e ver o que os artigos falam, o que as pessoas, né, realmente fizeram cientificamente comprovado. Sim, Até a educação física, né? A atividade física, porque quando as pessoas na internet fazem fazem as atividades, fazem as atividades porque estão vendo, né? E não seguem um exatamente. profissional, né? Então, essa questão da parte Acha que científica, ela é porque, sei muito lá, o importante. blogueiro, o artista faz, ele também pode fazer, né? Ah, porque É, ele come, eu também posso comer. As coisas não são bem assim, né? é. Então, a gente tem que ter esse olhar mais Científico, né? criterioso. Sim, científico, exatamente. E eu acho que você tem que mostrar, a gente como profissional, né, de um modo geral, eu acho que a gente também tem que mostrar segurança para quem a gente atende, né? Ah, e aí, né, eu tenho que explicar para ele, não vou tirar, mas vamos tentar trabalhar dessa forma, porque podemos trabalhar Confia em desse mim. modo. Eu falei exatamente para ele, confia no projeto, que vai dar certo. Eu falo É, brincando assim, mas a gente tem que ter uma abordagem ali técnica, né? O nosso conhecimento para a pessoa também é uma responsabilidade muito grande, seja dentro do exercício, porque o cara pode ter um piripaque fazendo exercício, né? Vamos falar assim, e sim. seja dentro da questão nutricional também, que a gente está mexendo com vidas, né? Com o metabolismo de uma pessoa, enfim, que vai impactar na saúde dela. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Legal. Bom, então chegando aqui final, né, para a gente encerrar. Já Eu acabou, quero que gente! Nossa! é, Ai, que ótimo! Foi muito bom. tá bom, mas assim, eu quero que você quero que você fale assim para os nossos alunos, né, principalmente essa adolescência aí que da alimentação, desde um sexto ano até, eu falo muito com meus alunos sobre alimentação, né, sobre diminua esse açúcar, diminua, quer, né, melhorar nas suas aulas, na memória, melhorar em tantos aspectos, né, às vezes a ansiedade, tem que melhorar a alimentação, né, então, o que você pode deixar para meus alunos, tem algumas alunas aqui que vão estar assistindo o ensino médio também, e o que você pode dizer para essa faixa etária, né, que está indo para uma faculdade futuramente, o que eles Sim. devem se alimentar aí? Então, é o que a gente estava falando desde o início, né? Sobre a questão do alimento bom e alimento ruim. Eu acho que a gente tem que priorizar aquilo que aquilo que a vovó fazia para a gente, assim, né? A comida não é comida de verdade, porque não tem comida de mentira, né? Todas as comidas são de verdade, mas e a gente não pode fugir assim disso, que a gente tem uma vida social, de que a gente gosta de sair, que o comer está muito relacionado ao estar junto, que você vai para o cinema, vai comer a sua pipoca, ou você vai lanchar com seus amigos, mas que você tenha um equilíbrio na sua rotina, que você procure ao longo da sua semana, e não é compensar no final de semana porque comeu menos, a gente não está falando de compensação, a gente está falando de hábitos mesmo. Então, assim, para o pessoal que treina, principalmente, isso impacta muito, né? Assim, uma carga de açúcar, aquele açúcar refinado, as gorduras, né? As gorduras saturadas, que são as gorduras que fazem mal ao coração, essas gorduras trans aí que estão nos Processado. produtos industrializados. Então, assim, isso impacta muito no rendimento. Então, assim, tentem pelo menos, eu falo sempre aquele paciente que é meio ruimzinho de comer, tenta pelo menos comer 2 frutas ao dia, né? Assim, em algum momento do seu dia, a fruta que você gostar de comer, mas já é alguma coisa. Tenta Substitui colocar um pouquinho, sempre. né? Exatamente, por mais que você coma, sei lá, não sei, que você coma um biscoito, não sei, estou dando um exemplo aqui. Mas você vai passar a comer menos porque você está comendo mais fruta, porque você está tentando se alimentar melhor. Eu sei que você gosta de sanduíche, não precisa deixar de comer o sanduíche, mas vamos tentar equilibrar um pouquinho mais, comendo a comida mesmo, o arroz, o feijão, a carne, a verdura, o legume, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tentar equilibrar um pouco, e agora sim, né? O pessoal que vai fazer, daqui a pouco vai fazer vestibular, isso influencia muito, né? A questão de você ter uma boa alimentação, alimentos ricos em ômega 3, por exemplo,
que são muito bons para a memória, né? Que ajuda muito nesse, aumenta o colesterol bom, mas também é bom para a memória também, como por exemplo a sardinha, o salmão, que são Castanhas? os peixes de águas. As castanhas elas são mais são fontes de gorduras boas, mas o ômega 3 mesmo, ele vai vir de peixes de águas frias e profundas. Então, assim, o salmão, a sardinha, a chia, a linhaça, você pode colocar numa Legal. fruta. Então, assim, isso vai ajudar a melhorar o colesterol do sangue e vai ajudar também na memória, na concentração. E as castanhas também, sem dúvidas, porque tem minerais, tem micronutrientes, ajudam muito. E é isso, assim, eu acho Legal. que é equilibrar, né? E o pessoal que treina, não esqueçam de beber água durante o treino, depois do treino, se alimentar bem para treinar. Ontem Vai tive impactar um aluno, muito. eu tive um aluno que ontem, na terça-feira, foi fazer uma prova que a gente fez uma competição, né? De 800, 1.000 metros, e ele parou na metade, e quando eu vi, ele estava, né? E aí eu fui Botando, perguntar o tadinho. O que 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 aconteceu. você comeu? E aí ele não comia, falei assim, tava verde já, né? Falei, ó. Tadinho. Aí eu É. falei, não, tem que se alimentar. Daí hoje ele chegou para mim, professora, me alimentei, eu tô bem hoje. Pra você ver, né? Alimentação É é muito tudo. importante. É, Alimentação é tudo, sem dúvida. E assim, não só a alimentação, mas assim, o tipo de alimento que você vai principalmente ingerir antes de uma prova, né? Principalmente é isso. Então, ter esse cuidado também de não exceder na gordura, né? Isso também vai ser importante. Fernanda, muito obrigada. Ah, eu que Fantástico. agradeço. Eu amei esse bate-papo com você, né? Nosso Obrigada. primeiro bate-papo aqui com o Colégio Militar de Curitiba, né? Muito É uma obrigada. honra, um prazer estar recebendo você aí como, né, nossa primeira, bom, pelo menos comigo, né, atividade física aqui, e a minha nutrição. Então, que a gente possa ter mais, né, essa parceria. Sim, Né? Vou deixar depois para vocês ali o link, né, com o CRM, o CRN e o CREF e o dela. crepe. Então, vão poder entrar em contato com ela. A distância agora está podendo, né? Obrigada. Depois também, se você quiser passar meu Instagram, contato para o pessoal, que eu sempre posto, assim, eu uso muito o meu Instagram também para falar de alimentação e exercício físico. Toda semana eu estou falando de algum tema, alguma coisa. Pode Se deixar, você vou deixar na quiser. descrição dos vídeos ali. Ó. Tá, Então, joia, gente. Obrigada, obrigada, Messiane. obrigada, Um um beijo grande, beijo, tá? Deus Estamos aí. abençoe Quando aí teu quiser, é só trabalho. chamar. Amém, a Beleza. nós, tá? Tchau, tchau.